Hoje, exatamente hoje, tivemos o maior anúncio de 2026. Gente, vem aí um baita quadrinho e o mais maluco é que não foi uma editora que anunciou, foi um quadrinista. Olha lá, hoje pela manhã, Dennis Kemp, né, que é o grande nome do momento, cara com múltiplas indicações ao Eisner, anunciou através do X que a Panini Comics Brasil vai lançar em dezembro isso aqui, Assorted Crisis Events. Vamos lá, se você acompanha o Dois Caminhos de perto, eu comentei já algumas vezes sobre esse quadrinho e ele foi a melhor publicação que eu li em 2025. Eu tô aqui com o primeiro encadernado, que reúne 5 edições originais, né? O quadrinho ele começa a sair em março do ano passado e aí, enfim, né, deu tempo da Image publicar o encadernado e, se não me engano, hoje lá fora tá tipo na edição 8 ou 9, então imagino que logo tem um segundo encadernado. Gente, isso aqui é fenomenal. Peraí. Só trazendo rapidão o contexto. Primeiro, quem é Dennis Kemp? Vini, quem é esse cara? Esse cara é legal? Bom, se tu estava atento e leu o nome da capa do Caçador de Marte, que a Panini está publicando, então, ele é o roteirista e ele fez também os Supremos, que eu já comentei no canal. Esse primeiro volume, ele é bom, ele tem edições geniais, mas tem algumas edições mais ou menos. Mas a série só vai melhorando. Eu sinto que a Panini Comics, no Brasil, ela está vivendo um momento diferente. Exemplo, vocês sabem que recentemente eles publicaram Os Sacrificados, que eu já comentei no lançamento da semana. Cara, isso aqui é fantástico. É um baita de um gibi. São 4 volumes. É um quadrinho desconhecido da Image Comics sobre um pombo no mundo onde, né, um jovem de cada família é sacrificado em nome de deuses. É um baita gibi. Só que vamos pensar que não é uma publicação que tem cara de Panini. Pô, da mesma forma que esse Assorted Crisis Events também não tem. O que eu vejo é que a editora, né, bom, lógico que todo mundo sabe que a Panini é focada em grandes licenças, né, Batman, Invencível, etc. E aí, de repente, os caras estão... Ok, vamos, de repente, se a gente lançar um quadrinho mais indie. Claro, não é exatamente uma novidade a Panini lançando gibis fora da caixa, sei lá. Teve aquele 8 bilhões de gênios, tem um tempo atrás. Mas eu lembro de, por exemplo, eles publicaram aquelas séries do Mark Millar, sabe, do Millar World, e cancelaram. Né? Não tem mais, pelo menos até o momento a gente não teve mais nada, sendo que estava programado um grande crossover. E aí a Panini interrompeu no meio. Teve aquela série do Scott Snyder, que é uma parada meio Spawn. Então, levou o quê? Uns 3, 4 anos entre o volume 1 e o volume 2. Eu queria muito lembrar de cabeça o nome do quadrinho. Mas, enfim, vocês viram a capa aqui na tela. O importante é que depois de um hiato gigantesco, agora a Panini colocou em pré-venda a parte 2. Sai agora nos próximos meses. O importante é que a gente está vendo vários movimentos da editora em lançar quadrinhos fora da caixa, sabe? Séries da Image em pouco tempo, né? Como eu falei, tem essa série do Scott Snyder, tem o Assorted, agora que foi anunciado pelo próprio autor, né? Não tem um pronunciamento oficial da Panini, mas, né, o próprio autor comentou. Os Sacrificados, talvez estejamos vendo a Panini olhar um pouco mais para o mercado alternativo, tá? E será que isso é bom? Galera, vamos pensar o seguinte, é óbvio que é bom a maior editora do Brasil investir em certas séries, porque é a esperança da gente ver esses quadrinhos sendo publicados por aqui. O que eu acho que acho que o mais importante agora para a Panini é conseguir dar espaço para quadrinhos menos conhecidos, né, que não são grandes franquias, no meio de um Batman, de um Invencível, sabe, de séries que a galera já conhece, sabe? A Panini tem que investir no marketing específico para quadrinhos que nem todo mundo vai estar interessado. Dito isso, gente, vocês viram o meu vídeo de melhores do ano, né, do ano passado, talvez, tá no card aqui em cima, se você ainda não viu. Esse Assorted é um absurdo. Assim, de certa forma, eu penso muito antes de fazer uma lista de melhores do ano. Então eu fiquei pensando, cara, pô, eu vou colocar em primeiro lugar um quadrinho que nem foi publicado, porque a lista dos 2 quadrinhos de melhores do ano sempre tem obras que saíram nos Estados Unidos, né? Então é sempre legal, porque a lista, eu gosto que a lista sempre esteja um passo à frente, sabe? Alguém que tá vendo a lista, pô, já tô me preparando pro ano seguinte. Só que o ano passado foi muito bom. Teve muito quadrinho legal. Cara, ano passado teve Ouroboros, que é incrível, do Lucas Johanathan. E eu fiquei meio assim na hora, pô, mas o Assorted, ele vai passar na frente de toda a produção lançada no Brasil em 2025. Só que não tinha o que fazer. Porque quando eu parei para ler isso aqui,
Cara, é fantástico. O Dennis Kemp, eu li uma entrevista com ele, com o Kieron Gillen, sabe, o quadrinista Kieron Gillen? E a primeira pergunta é muito boa, né? Ele começa falando sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele fala assim, pô, Dennis, tu tá lançando o Assorted, né? Depois que eu assisti o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eu não imaginava que outra obra envolvendo multiverso pudesse ser interessante, porque aquilo ali é uma obra-prima. Aí o Dennis Kemp comenta que a ideia dele, a proposta, é falar sobre o momento que a gente vive, sabe? Redes sociais. Cara, vamos ser sinceros, todo mundo aí do outro lado vai concordar comigo que estamos vivendo tempos caóticos, sabe? Tempos de, sei lá, tu tem uma informação e de repente essa informação já muda, e aí tu tem gente se xingando na rede social, e aí de repente chega na tua timeline alguma coisa absurda que está acontecendo no outro lado do planeta. Então, esse caos que nós estamos vivendo hoje, ele é absurdamente bem representado pelo Assorted. Esse quadrinho é uma grande antologia. Na verdade, se a gente parar para pensar, o próprio Caçador de Marte, de certa forma, é uma antologia também, né? São histórias específicas, né? Cada edição é uma aventura do Caçador de Marte. Supremos também, né? Cada edição vai apresentar um personagem novo. O Assorted são histórias que, diferentemente das outras séries, aparentemente elas não têm uma conexão. Tem um personagem que aparece sempre, que é esse aqui da capa, mas ele não tem exatamente uma influência, tem histórias que ele literalmente só aparece. Cada história, como eu falei então, ela é única, né? Esse primeiro encadernado são 5. Gente, é absurdo. A primeira delas é sobre uma garota que, conforme ela vai andando pela rua, o tempo ele tá entrando em colapso. Então, do nada, vai ter um exército de soldados romanos passando por ela, uma invasão alienígena, um ataque de armas lasers, mas ela, ela só quer ir trabalhar numa boa. Pelo que eu me lembro, ela tá indo arrumar um relógio. Uma das histórias é sobre um cara que o tempo na vida dele tá passando muito rápido. Então, eu vou dar um exemplo que não está no quadrinho, mas só para vocês entenderem. Ele brigou com um amigo há um tempo, aí ele quer reatar aquela amizade. Aí ele chega lá, sei lá, passaram-se já 10 anos e o amigo morreu. E ele fica, pô, eu tô vendo a vida passando diante dos meus olhos sem conseguir ter atitudes, porque o tempo não tá me perdoando. É um tipo de leitura que faz eu lembrar dos melhores quadrinhos da Vertigo. Sabe aqueles quadrinhos que tu lê e te fazem ter uma epifania sobre o momento que tu está vivendo? Parece que o autor está dividindo contigo o peso do que a gente vive hoje em dia, sabe? A gente está falando de um quadrinista, uma carreira curta até o momento, mas que é talvez o principal nome hoje em dia. Junto com o Scott Snyder, lógico, né? Tá fazendo o Absolute Batman. O Dennis Kemp ele tá num nível muito alto. Tanto é que ele teve, pelo que eu me lembro, 6 indicações ao Eisner. 6 indicações ao Eisner ao todo. Ele está indicado como melhor roteirista, sabe? Aí tem o próprio Assorted, se não me engano, são 3 indicações que ele tem ao Eisner. Enfim, é o grande momento do Dennis Kemp. É isso, gente. Se vocês puderem, deem uma lida. Assim, aproveitem esse momento da Panini. Quando eles anunciarem o Assorted, tentem ler. Bom, é o meu primeiro lugar do ano passado. Eu não tenho como recomendar de uma forma mais exagerada do que essa. Sacrificados, deem uma chance. Esse primeiro volume, ele cara, é o fino do roteiro, do desenho, é tudo muito bem feito. Esse Max Filmara já fez Hellboy. Cara, é um monstro. E só pra constar, eu acho que... pra dar a informação completa, tá? Como eu falei, o roteiro é do Dennis Kemp, os desenhos são do Eric Zawadzki e as cores são da Georgie Belair. Tu ficou empolgado? Comenta aí embaixo e até o próximo vídeo.